Por exemplo, a gente fez isso para empregada doméstica. Né? A gente foi lá e regulamentou a profissão de empregada doméstica. Não pode tantas horas, não pode exceder tal. O que aconteceu? Caiu pra caramba o número de empregadas domésticas. Por quê? As próprias empregadas domésticas não querem mais trabalhar como empregadas domésticas, elas preferem trabalhar como diaristas. E aí elas usam o tempo dele como ela quiser. Ela quer trabalhar de segunda a sexta, ela prefere ganhar aquele dinheiro, não ter que contribuir para o Estado, não ter que pagar imposto de renda, não ter as horas dela delimitada por uma CLT. Entendeu? Então, os empregados domésticos preferiram virar diaristas e não ter carteira de trabalho, porque elas querem negociar da maneira como elas bem entenderem, entendeu? Essa que é a realidade. Então, eu vejo que esse tipo de regulamentação, ele é ruim pro empregado, porque ele não pode fazer o negócio que ele quiser. Mas no fim foi bom para os empregados domésticos? Lógico que não. Elas estão ganhando mais, estão trabalhando de outras formas. Se fosse assim, ia ter um monte de gente virando empregada doméstica. Quem é empregada doméstica hoje está ganhando o que a regulamentação manda. Caiu a profissão. E quem não quis aceitar o que está na regulamentação foi trabalhar como diarista e está ganhando mais. Não, então, mas aí o que é? Você foi por um acordo que não existia dentro da regra. Por que ter a regra? Se não tivesse nenhuma, todo mundo poderia ser qualquer coisa. O meu ponto é, se fosse melhor, a gente teria um crescimento nas empregadas domésticas. E não houve. Se não tivesse regulamentado, a que está trabalhando estava numa situação pior. Será? Sem os direitos que ela conseguiu com a regulamentação, e as diaristas estariam trabalhando como empregada doméstica também na mesma situação pior. Não, desculpa, Rodrigo, o que acontece nessas horas você teria uma profissão crescendo. A profissão que é boa, que dá coisa, ela cresce, ela não diminui, como de fato aconteceu. A maior prova de fracasso foi a diminuição do número de pessoas nessa situação, entendeu? Então, esse tipo de coisa, ele atravanca. O mercado de trabalho do Brasil, ele é muito pouco flexível. E também, graças ao nosso STF, boa parte dos avanços da reforma trabalhista foram para o beleléu. Então, por exemplo, quando você entra com uma ação contra o empregado, né, que antes, se você entrasse e perdesse, você teria que pagar as custas. Isso tudo, quando foi revogado, piorou muito a lei trabalhista aqui, né? A gente fez uma reforma trabalhista e ela não foi para frente. A gente tem mais advogado aqui do trabalho do que todo mundo somado. É um negócio bizarro, assim. Então, a gente acaba criando muita burocracia, muito recurso perdido no meio do caminho e pouco que vai acabar indo para o trabalhador. Essa que é a verdade.